vamos começar a nossa aula. Tá bom, galera? Vamos lá. Aproveitando para dizer que é muito importante que você foque bem nessa aula, preste bastante atenção. Se você está cozinhando, trabalhando e tem um espaço para poder focar somente na aula, para absolutamente tudo e vem comigo para a gente poder estudar a Torá. Hoje a gente precisa de um mínimo de uma concentração a mais do que as outras aulas para que a gente possa entender todos os belos e esplêndidos assuntos que nós vamos tratar juntinhos, tá bom? Como se vocês estivessem aqui na minha casa estudando a Torá junto comigo. Vamos lá, pessoal. Essa aula a gente vai falar sobre arqueologia dentro da Torá. A gente sabe que a arqueologia é uma ciência extremamente importante e que busca, através dos artefatos, através do carbono 14, que consegue datar, muitas vezes até de forma específica, a gente consegue entender exatamente na história arqueológica o que aconteceu na história da nossa querida Torá. Tá certo, pessoal? Então, eu gostaria de abrir essa aula com o pai mundial da arqueologia bíblica, o pai mundial, que nasceu em 1891, faleceu em 71, hoje eu vou precisar de muita colinha para a gente poder falar tudo bonitinho. Ele que nasceu em 1891, morreu em 71, o pai mundial da arqueologia bíblica. Quem quiser depois ler sobre ele na Wikipédia, livros sobre ele, vocês vão poder ficar dias e noites estudando só sobre as maravilhas do que ele diz. O seguinte, não há dúvida que a arqueologia de hoje, isso ele falou naquela época, permite que nós acreditemos completamente na história da Torá. Repetindo essa frase, pessoal, para a gente começar com o pé direito a nossa aula. Ele é o pai mundial da arqueologia bíblica. Não é um boçal, o cara mais importante do estudo arqueológico. O homem que mais fez descobertas em relação à arqueologia bíblica diz: não há dúvida que a arqueologia de hoje permite que acreditamos completamente na história da nossa Torá. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Pessoal, vamos começar a falar uma informação geral. Até o século XIX, tá certo? Até o final aí de 1800 e pouco, se acreditava que o mundo, geograficamente, em sua civilização, começou no Egito Antigo. O mesmo Egito de hoje, porém antigo, muito mais banhado e irrigado pelo rio Nilo, inclusive da onde veio a minha família. Eu sou Sfaradi, minha família é do Egito. Minha mãe até fala brincando que ela saiu 2 vezes do Egito. Saiu quando o povo judeu saiu do Egito e saiu em 57 quando foi expulso pelo presidente do Egito. E a gente foi para o Brasil, hoje em dia está em Israel, tá certo? Povo nômade de verdade é povo judeu, que infelizmente ou felizmente está sempre tendo que sair de um lado para o outro, mas graças a Deus dessa vez é para Israel, que seja para sempre, amém. Pessoal, existe uma arqueóloga, uma investigadora chamada Anne Terry, que ela chegou e escreveu, mais ou menos no meado do século XIX, 1950. Ela fez a seguinte conclusão. Seguinte conclusão, pessoal. O livro dela chama Civilizações Perdidas para quem quiser estudar. Ela fala e conclui: nós agora sabemos que o mundo não começou sua civilização no Egito Antigo como os pensávamos. Em si, começou na Mesopotâmia Antiga, irrigada pelo rio Eufrates e rio Tigre. Pessoal, a gente sabe que o Gan Eden, o paraíso da qual Hashem criou o primeiro homem, Adão e Eva, Adão e Havá, ele ficava exatamente na Mesopotâmia. E ele era irrigado por 4 rios, os principais deles trazidos, que é o rio Eufrates e o rio Tigres. Tá certo? E a gente começa a ver que em meado de 1900, o mundo e a ciência, a comunidade arqueológica, para de acreditar no Egito Antigo como o início da civilização. Pirâmide não foi o início da construção mundial. Os faraós não foram os primeiros reis e impérios do mundo, mas até 1800 e pouco é isso que se pensava. E a Torá dizia: você está brincando? Antes do faraó tinha Moshe Rabbeinu, antes de Moshe Rabbeinu tinha Yosef, antes de Yosef tinha Yitzhak, antes de Yitzhak tinha Yaakov, antes de Yitzhak, antes de Avraham, tá certo? 10 gerações antes de Avraham tinha Noé. 10 gerações antes de Noé tinha Adão. Então como é que você está falando que o mundo começou com o Egito Antigo? Essa Anne Terry
Depois que ela pegou todos os arqueólogos da época de 900 e pouco, ela falou, hoje em dia nós podemos concluir que a Mesopotâmia, a área da qual a Torá fala que o mundo começou, ela é a primeira civilização, ela é o início de tudo. Então a gente já começa com uma primeira informação oficial de toda a comunidade arqueológica hoje em dia, que é onde a Torá diz que o mundo começou a sua civilização, é onde a ciência, bem atrasada, mas chegou, dizendo a mesma coisa como a Torá, que a civilização iniciou lá onde Noé nasceu, lá onde Adão nasceu. Você quer, por exemplo, pegar uma coisa interessante que a Torá já discute até em detalhes, e o mundo arqueológico nem sabia? Você pega, por exemplo, na Assíria, não Síria, a Síria antiga, você pega o rei chamado Nabucodonosor, que hoje em dia é bem conhecido, tem até livros falando sobre ele. Ele era conhecido na Torá, você vai no profeta Daniel, profeta da Torá, capítulo 4, e lê o capítulo todo lá, é rapidinho. Lá a Torá fala sobre parques flutuantes que esse rei Nabucodonosor criou. E que Deus via que Nabucodonosor era extremamente orgulhoso, um orgulho ruim, negativo. E ele começou a pecar com Deus, para Deus, agindo de forma orgulhosa. E Hashem mandou um sonho para ele advertindo. Ele continuou sendo orgulhoso e Hashem arrancou dele o poder por 7 anos, como castigo, fazendo com que ele agisse como um animal feroz que sai caçando por aí. A Torá, capítulo Daniel do profeta, está falando em detalhes da história do Nabucodonosor, como se fosse, é muito óbvio que a história aconteceu, não precisa nem discutir. E a arqueologia, lá para os meados de 1900, começa a descobrir, no começo de 1900, começa a descobrir sobre a maravilha da existência de Nabucodonosor e os parques flutuantes que ele fazia envolvido de água. Por exemplo, vou mostrar para você aqui uma foto, para você ter uma ideia do que eu estou falando, é esse parque aqui. Isso hoje em dia foi retratado pelos arqueólogos. Esse parque é um parque flutuante que ele fazia no alto de uma montanha, com bastante água em volta. Então quem via debaixo da montanha acreditava que era um parque flutuando na água. Uma coisa impressionante, era considerado uma das 7 maravilhas da época antiga. E hoje a arqueologia moderna chama esse lugar das 7 maravilhas do mundo antigo. E a Torá já está falando em detalhes dela, enquanto a arqueologia está começando a descobrir que esse local existe. Depois a gente pega um lugar da qual Avraham Avinu morou, chamado Aram Naharaim. Eu sei, pessoal, que essa aula de arqueologia em especial, a gente fala de coisas que nem sempre a gente consegue visualizar, por isso que eu vou tentar mostrar bastante foto, para ficar legal, contar histórias muito divertidas. E assim a gente junto, adoçando a parte racional um pouco seca que existe na arqueologia em si. Pessoal, se vocês conseguirem olhar, aqui no meu dedo indicador, abaixo do meu dedo indicador é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é onde a Torá já chamava de Shinar e depois chamava de Babilônia. Hoje em dia, esse lugar onde ele fica, ele pega o centro do Iraque, ele pega também o centro do Kuwait, ele pega também parte da Turquia, parte da Síria e pega até parte do Irã. Essa área, se você consegue imaginar agora no Oriente Médio, essa é a área da Mesopotâmia antiga, onde o mundo e a civilização começou de verdade, como a Torá fala. E um pouquinho acima da Mesopotâmia, já existia a cidade chamada Aram Naharaim, que hoje em dia tem o mesmo nome encontrado na arqueologia, de acordo com encontros de escritos e papiros, que são escritos antigos. E é o mesmo lugar de onde Avraham Avinu veio. Ou seja, em pleno 1900 e pouco, com o mundo já andando de carro, com o mundo já tendo lâmpada, com o mundo já tendo televisão, o mundo científico começa a encontrar os passos verdadeiros de Avraham Avinu. Você sabe o que isso significa? Por que gostando de bater nessa tecla? Você que está assistindo do outro lado da telinha, seja ao vivo ou no meu canal do YouTube, sabe por que isso é impressionante? Porque isso mostra que durante milhares de anos, o mundo disse ao povo judeu, vocês estão mentindo, nunca existiu Avraham Avinu. Arqueologicamente isso nunca aconteceu. A ciência não fala disso. Imagina, pessoal, há 100 anos atrás, um professor super inteligente, bem vestido, um Einstein da vida, dizendo a história de Avraham nunca aconteceu. Você sabe o impacto que isso causa no povo judeu? Nas pessoas que não têm uma fé completa? Mas a gente que tem uma fé completa,
não por orgulho, mas a gente que busca ter uma fé completa, a gente sabe por A mais B que a história aconteceu, hoje em dia a arqueologia fala igual. Então, a gente está começando a criar passo a passo, dizendo que a Mesopotâmia, que é essa área da qual a Torá diz que iniciou o mundo, que é o lugar onde tinha Aram Naharaim, a cidade de Haran, a cidade de Bavel, que virou a Babilônia, tudo isso eram nomes que Deus deu para a Mesopotâmia. E hoje em dia virou Babilônia. Onde está a Babilônia hoje? É o Iraque. A Babilônia hoje em dia é o Iraque. Tá certo? Mas a Babilônia antiga ficava na época da Torá. Olha que legal, galera. Olha que legal que eu quero falar para vocês. A Torá já fala do seguinte, que os primeiros povos que civilizaram fortemente o mundo foram os Shemim. Esse nome eu quero que você busque depois para ler e aprender muito. Sumérios. Sumérios em português. Por que é Sumérios? Em hebraico da palavra Shem. Shem é o nome do filho de Noé, que dá origem ao povo judeu. Preste atenção, galera, porque é muito simples. Noé tinha 3 filhos. Shem, Ham e Yafet. Shem, que é o filho abençoado, deu origem aos hebreus, que depois deu origem aos judeus. Yafet está ligado à beleza, deu origem a Roma e à Grécia. Ham deu origem a pessoas boas e também pessoas ruins. Também deu origem aos negros. Os povos foram saindo desses 3 filhos. Porque somente existia após o dilúvio Noé e os 3 filhos. E olha que a arqueologia fala muito, até não poder mais, sobre o dilúvio. E a gente vai falar muito disso, pessoal. Segura as pontas e até a ansiedade para quem está tendo, porque eu estou ansioso. A gente vai falar muita coisa legal. Pessoal, olha que legal. O mundo hoje em dia diz, a arqueologia diz, que a civilização antiga não é mais o Egito. O mundo não iniciou do Egito antigo, do Rio Nilo. O mundo iniciou com os Sumérios, que eram hebreus, que vinham do nome de Sumário, que é Shem, filho de Noé. E eles depois estavam considerados ligados ao Akadim, que a Torá chama, depois Kasdim, depois Babilônios, depois Assírios e só depois o Egito Antigo. Muitas gerações a arqueologia perdeu e hoje em dia ela está bonitinho junto com a Torá. Agora é o seguinte, o dilúvio aconteceu, e a gente já vai trazer as provas arqueológicas do dilúvio. O dilúvio aconteceu, de acordo com a arqueologia, em mais de 30 povos diferentes. Ou seja, a arqueologia encontra em escritos, que a gente já vai mostrar já, em mais de 30 povos diferentes que falam, certo? E afirmam sobre um acontecimento trágico mundial, que foi um dilúvio. O que a Torá fala? A Torá diz que o dilúvio, quando acabou, a arca de Noé, ela ficou parada no cume, no alto do Monte Ararat. Quando você vai procurar aonde fica hoje o Monte Ararat, ele fica no sudeste da Turquia, que exatamente fazia parte da Mesopotâmia, da área da onde a civilização da Torá cresceu. E quando você vai no cume, na ponta do Monte Ararat, depois quem quiser, procura na internet, vai adorar, vai achar logo, você hoje em dia, dentro da montanha do Ararat, você tem um formato de um navio gigante que até hoje nunca conseguiram retirar de lá. Porque é uma montanha extremamente alta e você não tem equipamento para tirar esse barco ou essa arca de lá. E quando durante 4 a 6 meses, quando tem inverno, aquilo lota e aumenta a densidade de gelo. Mas quando você pega o diâmetro, o raio da área, quando você pega a metragem de toda aquela arca, é muito parecido, se não igual, com o tamanho da arca de Noé. Pessoal, você está ouvindo isso? O Monte Ararat da Turquia atual no sudeste, que é o mesmo local que a Torá fala da onde Noé, a arca parou depois de 1 ano que a água desceu após o dilúvio, o mundo foi destruído. A arca parou em Monte Ararat, é o mesmo nome hoje em dia. Se encontra hoje uma arca lá. Tá certo, pessoal? Quando quem é o filho mais velho de Noé? Alessandro Martins, olhei aqui. Shem, são os sumérios. São o filho mais velho de Noé, o filho abençoado. E eles são considerados hoje em dia pela arqueologia, igualzinho à Torá, as primeiras civilizações realmente construídas, ou seja, estruturadas. São os sumérios. Galera, quando Noé, com a esposa, mais os 3 filhos,
mais as 3 esposas e 3 filhos, ao todo 8 pessoas, saíram da Arca de Noé. Eles precisavam procurar um lugar que tinha água. Tá certo? Eles precisavam procurar água. Léa Abdala já vai te responder isso. E quando eles foram procurar água, eles encontraram 2 rios. O rio Eufrates e o rio Tigre. Exatamente no mapa, o lugar da Mesopotâmia, onde a arqueologia fala que o mundo começou. Eles começaram a lá beber água. E a Torá fala que o nome daquele lugar é Shinar. Tá certo? O mesmo lugar que você encontra dos povos sumérios, que são, na verdade, os hebreus, escrito deles espalhados pelo mundo sobre um lugar chamado Shinar. Em seguida que esse lugar chamava Shinar, a Torá fala que lá houve povos que começaram a dizer um homem ao outro: vamos construir uma torre que vai passar de Deus. Ou seja, o pessoal é meio bobão lá. Eles achavam que criando uma torre bem alta, eles iam passar, iam ficar acima de Deus, eles comandar o mundo. O que Deus fez? Está escrito na Torá, que Deus desceu e confundiu a língua de todo mundo. E dali existiram 70 línguas. E Deus trocou o nome do lugar de Shinar para Bavel. Bavel, em hebraico, vem da palavra confusão. E daí que saiu todos os encontros arqueológicos de um lugar chamado Babilônia. E que ninguém conseguia entender o porquê que trocaram o nome de Shinar para Babilônia. Tá certo, pessoal? Agora, mais interessante ainda que eu quero falar para vocês é o seguinte. Os mesmos nomes que estão na Torá, que são os filhos de Noé, de Noah, são os mesmos nomes dos povos antigos que a arqueologia encontrou. O que a Torá fala? De Noah saiu povos como Egito, é o Egito que está escrito como antigo, Grécia, Canaanita, Aram, Madai, Ashkenaz, Assírios, Filisteus, Jebuseus, Emoreu, e por aí vai sem fim, inclusive os Sumérios. Quando hoje em dia alguém falar para você, o judeu não teve nada a ver com a construção da civilização, a Torá de vocês está errada, isso foi os Sumérios. Explica para esse cara que Sumério em hebraico é Shem, filho de Noah. Explica para ele que é só uma questão de tradução. Vai lá no Google Tradutor, bota Sumério e bota português para hebraico. Shemiim, filhos de Noah. Eram os hebreus, eram aqueles que já faziam as 7 leis de Noah, eram aqueles que já estavam começando a construir o mundo para a entrega da Torá 10 gerações depois. 14, para falar a verdade, Avraham, 10 depois, mas Moshe Rabbeinu. Tá certo? E aí, galera, eu quero mostrar para vocês umas coisas bem interessantes. Pessoal, é o seguinte, a gente vê que a gente quer começar a tentar entender como o mundo começou a se dividir. Por que os povos começaram a sair da Babilônia, que era Shinar, na Mesopotâmia, e começaram a se espalhar? Como é que as línguas foram criadas de acordo com a arqueologia? Como é que do nada na história começou a existir 70 línguas complexas? Então vamos lá. Pessoal, existia os 2 netos de Noah, os mais importantes. Um se chamava Nimrod, preste atenção galera, que vai vir bomba. Um neto de Noé se chamava Nimrod e o outro neto, irmão, se chamava Ashur. Nimrod era o rei que reinava sobre todas as cidades da Mesopotâmia. Porém, Ashur, que em português são os assírios, ele viu que Nimrod era um rei que era contra Deus. Ele era a favor de idolatria, ele inclusive pegou Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, e jogou ele na fogueira, que foi um dos 10 testes que Avraham Avinu passou, ele não foi queimado. Nimrod começou a guerrear contra todos aqueles que falavam em um Deus único. Até porque Nimrod, neto de Noé, dizia que ele mesmo era um Deus. E aí a Torá diz que os assuritas, que é os assírios de hoje, na arqueologia, viu que Nimrod não era uma pessoa boa com Deus e começaram a querer fugir para outras cidades. Inclusive a Torá fala que o nome Shinar significa Neor. As pessoas escutam coisas nessa cidade que elas ficam estarrecidas e estremecidas, que é Nimrod, que falava asneiras e idolatria. Daí a arqueologia até hoje procura, até hoje, por que será que o nome da primeira cidade, da qual o rei assírio, chamado Nimrod,
da qual ele reinou. Por que será que o nome daquele lugar é Shinar? Porque vem da palavra hebraico, eles ficaram estarrecidos. Todo mundo começou a fugir. Pessoal, e o interessante de tudo isso é que os beduínos foi encontrado em 1846, mais à frente. Foi encontrado, tudo isso eu quero que vocês procurem, também vou mostrar o livro que eu tenho. Pessoal, esse é o livro que é Arqueologia dentro da Torá. Esse livro é demais, já acabou de sair agora o livro 2, é um dos maiores rabinos ortodoxos da nossa geração, que ele explica a arqueologia com Torá somente baseado nos maiores arqueólogos do mundo. Nada de opinião, nada de eu acho. Aqui só tem o pai mundial da arqueologia bíblica, mãe mundial da decodificação de hieroglifos egípcios, só tem nome fera que ganharam prêmios Nobel e se consideram os maiores do mundo. Aqui não tem nenhum estagiário aqui dentro. Nada contra estagiário, tá, pessoal? Mas aqui só tem bam, bam, bam. Tá certo? E aí que eles encontraram que os beduínos antigos começaram a falar sobre um lugar, que até eu falar eu fico um pouco arrepiado. Tel Nimrod. Tel, em árabe, é cidade. Nimrud é Nimrod. Porque o Vav, na palavra Nimrod, pode ser O ou U. Os beduínos chamaram de U. E os próprios beduínos que viviam na cidade acima da Mesopotâmia diziam: aqui é uma cidade de Nimrod. Que ele era um rei mau que agia contra Deus. E aí hoje em dia se encontraram papiros atrás de papiros. Jornais da época escritos em madeiras, em pedras, dizendo que existia um rei mau que pecava para Deus e as pessoas começaram a se espalhar pelo mundo. Agora, pessoal, o que é interessante? O que é interessante é que os sumérios, de acordo com a arqueologia, que são Shem, os filhos, filho de Noah, a arqueologia atual fala que os sumérios falam de uma cidade também chamada Arar, que é uma das cidades da Mesopotâmia da qual o rei era Nimrod, falando que essa cidade era uma cidade que foi reinada por um rei assírio, um dos primeiros. Da onde? De quem reinou? Nimrod. Ou seja, o mesmo rei que a Torá fala que reinou naquela época exata, é o mesmo rei que a arqueologia fala que foi naquela época exata. O que os sumérios foram encontrados deles, que são Shem, hebreus, filhos de Noé, é o mesmo que está escrito na Torá. E o mesmo que está escrito na Torá, depois é encontrado por escritos e tradição dos beduínos, dos nômades. Tudo igual, igual, igual. Por carbono 14, que se utiliza hoje em dia para datar a época das coisas, sai tudo idêntico. Agora, o que é interessante, pessoal? O que é interessante saber disso? Teve um grande escritor, ele é um amador da investigação, ele não foi um investigador, ele foi um dos maiores escritores americanos, depois procurem sobre ele, chamado Bill Bryson. Bill Bryson, depois eu escrevo quem quiser procurar. Ele foi um dos maiores escritores americanos e ele é um amador da investigação bíblica. Depois de conversar com grandes pessoas importantes, ele chegou a uma conclusão que não foi só ele. Ele chegou e falou o seguinte: é impressionante como pode ser que na época da Babilônia antiga, bem na época que a Torá fala sobre a Torre de Babel, como pode ser que dezenas de povos do nada criaram línguas tão complexas de forma espontânea e na mesma época? Pessoal, vamos botar isso na prática. Você e seu irmão e a sua mãe se salvaram do dilúvio. Agora vocês estão na Mesopotâmia, que é um ponto mínimo do mundo. Essas pessoas eram elevadas e falavam com Deus, sabiam que o mundo era gigante. Agora, você tem um irmão que teve esposa e filhos e o outro irmão teve esposa e filhos. Agora eles querem ir se aventurar pelo mundo. Por que cargas d'água você moraria num lugar longe e começaria do nada a falar: pô, tô de saco cheio de falar hebraico. Sabe por que eu entendo e você também? Vamos do nada, sem motivo nenhum. Vamos começar a criar uma língua bem difícil, bem complexa, com verbos complexos, assim, de forma espontânea e do nada. Agora vamos aumentar isso. 70 pessoas diferentes, que o mundo só tinha pouca gente na época, pensou: vamos do nada criar línguas à parte? Sendo que exatamente a Torá fala que o número de povos são 71. Os judeus e outros 70 povos, e foi o número exato que cada vez mais se chega na arqueologia, que é o número de línguas que foram criadas de forma espontânea. Então esse escritor americano e também um amador da arqueologia bíblica fala: pelo amor de Deus, como é que pode ser? Pessoal, esse livro traz tanto arqueólogo de peso, fazendo declarações sobre a Torá,
que se eu falasse só sobre isso, tá? Eu só ia ficar falando sobre lista de arqueólogos falando sobre isso. Tá certo? Só. Aproveitando para responder o que a Léa Abdala me perguntou sobre o filho que foi amaldiçoado, foi Ham. Tá certo? Principalmente foi Ham. Porque quando Noah, ele está escrito quando ele desceu, assim que ele desceu do dilúvio, ele plantou um vinhedo, vinho, uva. E ele fez vinho e bebeu e se embebedou. E dormiu. E ficou nu. E Ham, ele foi olhando a nudez dele, e a parte mais profunda da Torá falou que até por curiosidade ele queria ter relação com o pai. Então a Torá fala que esse povo foi amaldiçoado. E Yafet, por mais que ele, por um lado tentou ser recatado, a Torá fala que ele também ficava olhando, não agindo com temor ao pai. Então ele foi meio amaldiçoado. Tá certo? Olha como é que um ato, ele muitas vezes está conectado a toda a nossa vida. Tá certo, pessoal? Agora, o que é interessante? Na Mesopotâmia antiga, isso eu quero muito mostrar para vocês, foi encontrado um selo na Mesopotâmia antiga, em especial em 1846. Um selo que hoje em dia ele se encontra em Brooklyn. E esse selo é um selo de Hotemet. O que é selo de Hotemet? É um selo que servia antigamente para assinar. O rei antigamente ele não assinava com uma assinatura, ele tinha um selo todo bem desenhado, como se fosse um cartão de crédito que é cheio de código que não dá para imitar. E quando ele selava alguma coisa, estava assinado pelo rei. Encontraram na Mesopotâmia antiga, 1846, encontraram um selo que tem em média 5.000 anos de existência, mais ou menos a época quando estava Noah. Um selo da qual tem o desenho, e aí eu quero que você interprete junto comigo. Um selo da qual tem na foto, no desenho, um homem, uma mulher, uma árvore e uma cobra em volta de uma árvore. Pessoal, é tão forte isso que se você pega a Síria antiga, você encontra nos escritos dele, na mesma área da Mesopotâmia, eles falando que eles acreditavam num Deus chamado Av-Adam. Eles acreditavam num Deus chamado Pai de Adão. Quem era Adão? Adão. Quem era então o pai de Adão? Quem criou o mundo. Os assírios, não assírios, a Síria antiga na Mesopotâmia, onde foi encontrado esse selo, acreditavam nesse Deus. E o segundo rei do reino, do Império Assírio, se você procurar depois da minha aula sobre lista dos reinados assírios, você vai ver que o segundo rei foi chamado, sabe de qual o nome dele? Adamo. Significa Adamo? Adamo. O Adão é aquele que veio da terra. E a Torá fala para a gente que o primeiro homem do mundo é Adão, e Hashem tirou ele da onde? Da terra. Tá certo, pessoal? É ou não é impressionante? Outra coisa muito, muito pesada que eu quero falar para vocês. Se vocês procurarem sobre o vocabulário dos sumérios, que é a escrita que os filhos de Shem utilizavam, e são considerados para a arqueologia, que ainda está um pouquinho atrasada. A arqueologia está dizendo ainda que os filhos de Shem é a civilização antiga. Tadinhos, ainda tem que voltar 10 gerações de Noah para Adão. Estão errando por 11 gerações, para a geração do próprio Noah, que é o pai, e 10 gerações para trás, que é Adão. Eles falam que se você pegar a palavra, tá? Se você pegar a palavra suméria, chamado Tai, significa para eles, sabe o quê? Vida e ao mesmo tempo costela. E as duas palavras vida e costela estão dentro de uma palavra só. Quem será que os sumérios, acreditando num Deus chamado pai de Adão, tendo o seu segundo rei da Síria antiga chamado de Adão, Adão que vem da terra, e agora acreditando numa palavra que significa costela e vida, de quem eles estão falando? Havá, Eva, da qual está escrito na nossa Torá, que é a Torá Sagrada, que Hashem colocou para dormir Adão e tirou da costela, e da costela fez Havá. Não é à toa que a Torá fala que a mulher, ela tem um lado mais elevado que o homem, porque o homem veio da terra, o homem veio de um lugar material baixo. Porém, a mulher veio da costela, a mulher já veio do ser humano, a mulher já veio de um local mais elevado. Pessoal, vamos continuar, galera. Vamos continuar, que tem bastante coisa legal para falar. Vamos falar sobre o dilúvio. Galera, vamos falar sobre o dilúvio. Vou botar aqui na página porque eu quero mostrar fotos para vocês, para ser um negócio bem legal, bem interativo, tá bom? Gostaria de aproveitar
para fazer a brahá do chá, e que em mérito dessa brahá, Hashem eleve a alma da soldada que foi assassinada aqui no atentado, sexta-feira passada, Hadass Marká, que Hashem eleve a alma dela até o mais alto nível do Olam Abá, junto com todos os falecidos de Am Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyab dvaro. Baruch Hashem. Vamos lá, galerinha. Pessoal, quem fala sobre a tragédia do dilúvio? Será que é só o povo judeu que fala? Será? Bom, eu vou falar para vocês e vou trazer o que os povos falam. Os povos em geral que falam sobre um dilúvio que destruiu o mundo, na mesma época os indianos, os persas, os chineses, que inclusive os chineses falam que quem salvou o mundo foi Noé. Quem é Noé? Noé, o mesmo nome. Os australianos antigos, aborígenes, tá, os gregos e muitos outros povos, como o Reino da Frígia, alemães, irlandeses, mexicanos, maias, incas e astecas. Os maias, por exemplo, chegam a falar uma coisa muito forte. Os maias falam que a humanidade pecava para com Deus, e Deus mandou um dilúvio destruir o mundo inteiro, e só sobrou 4 homens e 4 mulheres, que de lá veio o mundo inteiro. Pessoal, quem são 4 homens e 4 mulheres? Noé e os 3 filhos, 4 homens, esposa de Noé e a esposa dos 3 filhos, 4 mulheres. Igualzinho que a nossa Torá fala. Para você ter uma ideia, esse mapa, que por mais que não dá para ler as palavras, esse mapa fala sobre todos os povos que falaram sobre um dilúvio que destruiu o mundo, tá? Vou chegar mais perto de vocês. E tem os povos que falaram sobre número de humanos que sobraram, os povos que disseram que foi uma arca que salvou, o número de povos que disseram que houve uma advertência dos céus, e o número de povos que diz que animais também foram salvos, e que houve uma diferenciação entre animal kasher e animal não kasher, como a Torá falou. Pessoal, por exemplo, olha que interessante. Você pega, por exemplo, se não me engano, foram os mexicanos antigos, eles falam que teve um sapo gigante que ele bebeu toda a água do mundo e cuspiu sobre o planeta. E todo mundo morreu pela água. Cada um tentando interpretar o dilúvio que aconteceu. E aí vai vir aquele seu colega, que a gente tem que respeitar, mas tem o direito de debater, ateu, e vai dizer para você um dos argumentos que mais chocam algumas pessoas que não estudam tanto. Sabe o que é? Ei, judeu! Ou você que é Bnei Noah, quer saber? Besteira essa história de Noé. Besteira essa história de dilúvio. Tem vários outros povos que contam a mesma história. Ou seja, cada povo criou para si a história do dilúvio, e a Torá também. Chega para ele e fala, você sabe quantos são 2 mais 2? Se ele souber que é 4, então ele vai entender a resposta. Exatamente na mesma época que a Torá fala que aconteceu o dilúvio de Noé, é a mesma época que todos os outros povos disseram que aconteceu um dilúvio que destruiu o mundo inteiro. É a mesma época que os outros povos disseram que houve uma advertência dos céus. E é a mesma época que vários povos falaram de que a humanidade estava agindo contra esse Deus único e sobraram somente 8 pessoas, uma família. E essa família é exatamente a família da Torá. Quem quiser procurar sobre povos antigos falando sobre o dilúvio, vai ficar a noite inteira só estudando essas fontes. Tá certo? Pessoal, queria mostrar para vocês uma foto, se vocês conseguirem ver, essa foto que está acima do meu dedo indicador, tá certo? Essa foto acima do meu dedo indicador são os indianos. Os indianos antigos, eles fizeram um desenho que foi encontrado pela arqueologia de um barco com 8 pessoas, exatamente como a Torá fala. Uma baleia do nada, mostrando que os peixes não foram mortos no dilúvio, porque Deus colocou água fria em volta do dilúvio para que os peixes pudessem sobreviver. E também muita nuvem em volta preta mostrando destruição. Ou seja, pessoal, isso é somente os indianos, fora os mexicanos, fora os chineses, fora inclusive os gregos, mostrando a mesma história. Aí vai ter aquele cara que estuda história, professor de história, que a gente tem que respeitar e fala, você não sabe de nada. A mitologia grega fala também que teve uma história assim. Claro que ela fala que teve uma história assim. O mundo inteiro ao mesmo tempo falou que teve a mesma história assim. É porque realmente a arqueologia fala isso. Tá certo, galera? Exatamente o que a Torá fala. Agora, se você pegar
Se você pegar o que a Torá fala, o que a Torá fala e o que os sumérios falam em determinadas coisas diferentes, que na prática é a descendência do mesmo povo, você também vai se impressionar. Tá certo? Por exemplo, a Torá fala que Noah era um homem tzadik para Deus. O que eles falam, os sumérios, os escritos dos primeiras civilização, falam que teve um homem herói tzadik, que o nome dele, chamavam ele de Nahum El. Sabe o que em hebraico é Noah? Alento. Alento significa que ele veio trazer um alento para o mundo. Tem uma palavra melhor que eu não estou lembrando, mas que ele veio trazer um alento para o mundo com as atitudes dele. O que é Nahum? É um alento. E ele é o nome de Deus. Os sumérios antigos, que na verdade são os hebreus, chamavam também esse homem herói de Nahum El. E aqui tem uma lista gigantesca que foi encontrada em papiros, que exatamente o que está escrito na Torá em relação ao dilúvio foi encontrado pelos jornais da época dos sumérios sobre o dilúvio. Tá, pessoal? Dá para ficar falando dos que os sumérios falaram sem parar. Como, por exemplo, está escrito na Torá que Deus falou para Noah, constrói a arca durante 120 anos, porque eu estou dizendo que o mundo vai se destruir. E os sumérios falam... Bota a chupeta, E os sumérios falam, o que os sumérios falam? Que Deus avisou para esse herói que acreditava em Deus sobre o dilúvio e explicou para ele como é que ia ser esse dilúvio. Ou seja, pessoal, é porque não tem tempo mesmo, a gente só tem mais 15 minutos. Não tem fim a ligação entre o que encontraram dos sumérios em relação aos escritos da Torá. Não tem fim. Gostaria de falar para vocês, galera... Gostaria de falar para vocês o seguinte. Gostaria de trazer para vocês uma das assumidades, tá certo? Uma das assumidades que existiu na Austrália. Teve um grande doutor em arqueologia do país inteiro. Ele é o representante nacional das universidades federais da Austrália, chamado Dr. Clifford Wilson, se quiser procurar. E ele fala uma frase depois de uma vida inteira descoberta. Sabe o que ele falou? Vem ouvir junto comigo. Não conheço uma descoberta que fale contra a Torá. A história da Torá é a história mais exata do mundo. Ou seja, o maior doutor de arqueologia da Austrália, um país de primeiríssimo mundo, depois de uma vida inteira estudando, não sei se ele ainda inclusive está vivo, ele vem e fala... Não há nenhuma descoberta da arqueologia que fale contra a Torá, muito pelo contrário. A história da Torá é a história mais exata do mundo. Por favor, procurem sobre ele, Dr. Clifford Wilson. Quem quiser, depois eu escrevo embaixo. Pessoal, vamos falar sobre Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era construído por 5 áreas, porém por 4 cidades. A Torá fala que em Sodoma e Gomorra as pessoas agiam muito contra Deus. Como elas agiam muito contra Deus? Muita maldade. Eram extremamente perversos. Tá certo? As pessoas tinham ato homossexual, homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher com animal, pessoa com a mãe, mãe com a avó. Todo mundo tinha relação. A Torá fala que quando o ser humano age com maldade, os animais também são influenciados. Então, em Sodoma e Gomorra, a Torá fala que os animais também começaram a agir fortemente como homossexuais e também tendo relação sexual entre outras espécies. O que hoje em dia não é tão comum na maior parte das espécies, antigamente era normal. Tá certo, pessoal? Agora, olha que legal. Olha que legal, galera. Sodoma e Gomorra foi destruído, certo? A Torá fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e com enxofre, e que quem olhasse para trás ia ser destruído com sal. A mulher de Lot, que era o sobrinho de Abraham, olhou para trás por curiosidade e virou pedra de sal. Ou seja, daqui a gente sabe que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com enxofre, fogo e sal. Quando você pega quando você pega nos mapas antigos mostrando sobre a Mesopotâmia, tinha uma área que ninguém conseguia decodificar. Então botava assim, certamente aqui foi Sodoma e Gomorra. Porque do nada a cidade foi toda destruída. A Torá fala que Deus pegou a cidade de Sodoma e Gomorra e virou o contrário e lançou ela de sal, fogo e enxofre. Sabe o que a gente encontra hoje? O Mar Morto é o mar mais salgado do mundo.
o Mar Morto, onde está em Sodoma e Gomorra, exatamente na Torá, ele é 10 vezes mais salgado do que qualquer outro oceano. Vai na internet, você vai achar as coisas mais básicas, os estudos mais básicos, como também tem aqui nesse livro, mas você não tem esse livro em hebraico, procura na internet. A média comum de sal no oceano é de 3 gramas a 3,5 gramas a cada 100 ml. No Mar Morto, nós temos em média 35 gramas de sal a cada 100 ml. É um mar 10 vezes mais salgado que o outro, ou seja, é exuberante, é totalmente discrepante o oceano normal para o Mar Morto. E a Torá destruiu Sodoma e Gomorra e falou que nenhuma vida ia existir lá. O Mar Morto tem alguma vida? Eu pergunto para vocês. No Mar Morto não tem nenhuma vida. Hoje em dia se fala em arqueobactérias. Eu não estou nem aí para arqueobactérias. Por mais que óbvio que isso é importante em vários sentidos da vida, estamos falando de vida. Tem algum peixinho lá passeando? Tem algum crustáceo dando uma nadada? Tá certo? Tem algum peixinho assim? Não tem nada. Não existe vida no Mar Morto. Inclusive, eu estava lendo em vários artigos atuais que qualquer peixe que entra em contato com o Mar Morto, ele morre em alguns segundos. Ele desidrata o peixe inteiro, seca ele e morre na hora. Ou seja, inclusive os sais que existem dentro hoje do Mar Morto são sais que só existem em Israel, não todos, alguns. A tal ponto que tem pessoas que viajam o mundo inteiro para se tratar com os sais de Sodoma e Gomorra. Por que esse sal é diferente do mundo inteiro? Por que justo Sodoma e Gomorra virou o Mar Morto? Porque a Torá falou. Inclusive, você vê que a terra da onde é Sodoma e Gomorra no Mar Morto é uma terra infértil. É uma terra que ela se encontra demasiadamente queimada, infértil, com alta quantia de enxofre em algumas partes até hoje. É exatamente o que a Torá fala que ficou de Sodoma e Gomorra, que muita gente ria dos judeus quando falavam da Torá, é o que hoje se encontra na arqueologia completa. Pessoal, isso é simplesmente demais. Eu queria trazer para vocês agora, porque a gente tem que, não pode demorar muito com tudo que a gente falar sobre Yosef no Egito. Galera, se você pegar Yosef, a Torá fala que Yosef foi o príncipe do Egito. Ele foi o segundo homem mais importante do faraó. Bom, se você pega papiros antigos egípcios, eu tenho um até aqui na minha mão, que chama Edwin Samit. Ele é um papyrus, tá certo? Da qual nesse papyrus, aqui abaixo do meu dedo, existe todas as... mas essa é só uma parte do papyrus, que existem todos os conselhos de cura para várias doenças da época do Antigo Egito. E a maior parte dos arqueólogos falam que ele foi escrito por Amhotep. Sabe quem era Amhotep? Era a forma que os egípcios chamavam Yosef. Como a gente sabe, primeiro porque é a mesma história da Torá, na mesma época da Torá, e número 2, a Torá fala que o faraó trocou o nome de Yosef e chamou ele de outro nome, que é Tzafnat Pa'anoah. Mas isso está escrito em hebraico. A Torá fala que em árabe o nome deles era Amhotep. E esse Amhotep está escrito sem parar. Vou dar uma dica para vocês rapidinho. A Torá fala... Não a Torá. Os egípcios, nos escritos que foram encontrados do Egito Antigo, fala que Yosef, que era o Amhotep, era um homem sábio, era o sábio entre os homens, ou seja, o mais sábio de todos. O que a Torá fala? Depois que Deus avisou para você, o faraó falando, fez entender o meu sonho, quem é mais inteligente do que você? Mesma ideia. Ou seja, os egípcios dizem que Yosef, que é Amhotep, ele cuidava do castelo do faraó. O que o faraó falava? Você vai cuidar de toda a minha casa, na Torá. Os escritos egípcios falavam, você vai ser o primeiro mais importante após mim, após o faraó. O que a Torá fala? De acordo com o que você falar, o Egito vai fazer, e de acordo com o que você mandar se calar, o Egito vai se calar. Tá certo? E por aí vai. Ou seja, exatamente o que está se falando na Torá é o que foi encontrado nos escritos egípcios e hieroglifos decodificados sobre a história de Yosef. É impressionante, mas é muito impressionante. Tá certo? Então a gente encontra várias histórias de Yosef na Torá, dizendo que ele foi o príncipe do Egito. A mesma coisa nos escritos antigos. Pessoal, tem
um historiador que eu gostaria de ler para vocês, chama Yosef Ben Matitiyahu. Esse é judeu, puxa sardinha, mas também é grande. Há 2.000 anos atrás, ele fala o seguinte: quem construiu as pirâmides foram os hebreus. Esse papo que muita gente fala, não foram os judeus que construíram as pirâmides, não tem nada a ver. Pessoal, sabe por que tem a ver? Porque quando os judeus estavam no Egito 210 anos, como a Torá fala, sendo escravizados, eles não eram ainda judeus, que ainda não tinham recebido a Torá. Eles eram hebreus ou sumérios. Hebreu vem de Ever, que vem da palavra de Avraham. Ou eram chamados de sumérios, que vem de Shem, que eram os hebreus que aprendiam de Noah a se preparar para ser judeu. Ou seja, quem construiu as pirâmides no Egito foram os sumérios. E os sumérios são os hebreus. Ou seja, o povo judeu no Egito foi quem construiu as pirâmides. Olha o que ele fala. Muitos dos nomes dos escravos encontrados nos papiros antigos que estão hoje em dia num papiro chamado Papiros Museu Brooklyn, que tem um número gigante, que é o número de selo para você poder encontrar na internet, fala assim: a maior parte dos escravos encontrados nos escritos egípcios eram filhos de Shem, eram sumérios, eram hebreus, eram judeus. Tá certo? Pessoal, depois foi encontrado nesse mesmo papiros do Museu de Brooklyn, que hoje em dia está lá sediado na Nova York. Terão papiros para quem quiser procurar. Procura você, papiros do Museu de Brooklyn, sobrenome dos escravos no Egito. Procura, por favor, depois. Lá se fala uma média de 100 nomes de escravos. A maioria esmagadora eram filhos de Shem, eram sumérios hebreus. E 7 nomes dos que estão nos escritos antigos eram nomes que estão na Torá, como Shifra e Puá, que eram a Torá, falam que na verdade era mãe de Moshe Yohevet e irmã de Moshe Miriam. Pessoal, a mãe de Moshe Rabbeinu e a irmã de Moshe Rabbeinu estão escritos nos papiros egípcios antigos, sendo chamado de sumérios. Então toda hora que alguém te falar, foram os sumérios que construíram as pirâmides, não o povo hebreu. Não que isso inicialmente é tão importante a princípio, mas eu vou explicar para vocês por que é importante assim. É dizer que sim, foram os hebreus. Sabe por que isso é importante, pessoal? Por que é importante? Para dizer que para construir as pirâmides, que é algo extremamente difícil, extremamente complexo, muitas pessoas conectam e comparam com a construção do Kotel, do Muro das Lamentações, e falam: o Muro das Lamentações é difícil de construir arqueologicamente. É verdade, tem pouca teoria hoje em dia explicando. Mas pirâmides também foi difícil, os egípcios também fizeram. Mas sabe quem construiu as pirâmides dos egípcios? O povo hebreu, os judeus. Essa é a grande diferença, pessoal. Essa é a grande diferença. Agora, óbvio que eu não posso deixar de falar do papiros mais conhecido do mundo da arqueologia, chamado Papiros de Ipuer. Pessoal, se você não conhece o Papiros de Ipuer, é porque você, arqueologicamente falando, ainda não conhece a maior prova arqueológica da Torá. Galera, eu vou acelerar aqui para terminar, porque algumas coisas ainda para falar, eu vou falando rapidinho para a gente poder terminar. O Papiros de Ipuer, que hoje em dia existe na Holanda, o papiros foi encontrado de um egípcio, datado por Carbono 14 como egípcio na época das 10 pragas do Egito. E esse egípcio, ele foi escrevendo em hieroglifo nas paredes tudo o que estava acontecendo durante as 10 pragas. E ele escreveu em média 15 a 17 páginas, como se fosse de uma folha A4. E aqui eu vou trazer para vocês somente o básico. Por exemplo, a Torá fala que o rio Nilo virou sangue, água virou sangue. No Papiros de Ipuer está escrito, e o rio virou sangue também. E aí a Torá fala que o sangue estava em todo o Egito. O Papiros fala, de Ipuer, o sangue está em todo lugar. E aí a Torá fala que é porque os egípcios pecaram com Deus. O Papiros fala que os egípcios pecaram com Deus. Ou seja, esse Papiros, considerado o maior Papiros do mundo, você tem que procurar, chamado Papiros de Ipuer, encontrado no Museu da Holanda, como a maior prova das 10 pragas do Egito, exatamente como a Torá fala, sem tirar nem pôr. A tal ponto, pessoal, a tal ponto que eu quero falar sobre o maior especialista em reinados egípcios,
que também é o maior especialista em codificação de hieroglifos egípcios, chamado Emanuel Vlikovsky. Depois, quem quiser, eu boto nos comentários o nome dele. Ele foi considerado o maior especialista na história egípcia antiga e o maior especialista em hieroglifos. O que ele fala? Essa é a história das 10 pragas do Egito que está na Torá. Depois de ele estudar todos os papiros de Poer, ele fala, essa é a história das 10 pragas do Egito que está na Torá. E ele manda para um amigo dele, que é o nome dele que eu não peguei, que é chamado Johann Gerstekan, depois eu posso botar o nome dele inteiro, que ele também é um dos maiores investigadores. Quando recebeu por carta as provas do Ipoé, ele falou, não pode ser. Essa é 100% a história do Tanar, da Bíblia judaica, da Torá. Essa é a história da Torá. Papiros de Poer, você não pode deixar de correr atrás disso, tá certo? Eu estou virando página porque tem muita coisa para falar. Não tem fim para poder falar, tá certo, pessoal? E aí eu gostaria de terminar falando rapidamente o seguinte. Mar Vermelho, você já ouviu falar? A gente sabe que o povo judeu, 7 dias depois que saiu do Egito, que inclusive é o 7º dia da festa de Pessah, da Páscoa judaica, o povo passou por dentro do Mar Vermelho, certo? Ok. A Torá fala que o mar abriu, Hashem abriu o mar para o povo passar. Pessoal, você sabe qual é a maior prova que o povo judeu passou pelo Mar Vermelho? Você quer a maior prova de todas? Então, confere aí daqui a um segundo. Quero aproveitar para dizer, pessoal, todos os comentários que vocês quiserem fazer, eu vou estar respondendo. Quem quiser fazer qualquer pergunta, coloca a pergunta, eu vou fazer questão de responder, se a Hashem me der o mérito de saber a resposta. Quem quiser colocar, pessoal, nomes aqui para reforço lemar, para cura completa e para elevação da alma, tá certo? Estou acompanhando aqui alguma coisa falando aí de Yeshu. Pessoal, Yeshu não tem nem que ser discussão, idolatria pura, assim como todo ser humano que tentou se fazer de Deus, 100% idolatria, não tem nem discussão sobre isso, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida sobre isso, vem falar comigo em inbox, eu arrebato e deixo o computador dele lotado de tanta coisa falando sobre isso. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. Tá interrompido aí o vídeo? Não. Ok, galera, vamos lá. Vamos falar sobre o Mar Vermelho, tá certo? Vamos falar agora sobre o Mar Vermelho. Sabe qual é a maior prova que o Mar Vermelho aconteceu com o povo judeu passando por lá? A maior prova, pessoal, é que hoje se encontra, isso é algo impressionante, hoje se encontra carroças de ouro. A carroça do faraó já foi encontrada debaixo do Mar Vermelho. Hoje em dia o Discovery Channel fala com isso até não poder mais. Tá certo? Hoje em dia o History Channel, todos os canais de arqueologia sérios, todos os canais documentários já encontraram todos os armamentos dos soldados egípcios dentro do Mar Vermelho. Agora eu pergunto para você, o que estava fazendo uma carroça de ouro pesado e vários equipamentos dos egípcios no meio do Mar Vermelho? O pessoal foi fazer aula de natação e esqueceu que não se faz de carroça? O pessoal foi fazer aula de natação e esqueceu que tem que tirar a armadura de peso lá de 10, 15 quilos? Por que está tudo espalhado no meio do mar? Exatamente os equipamentos que a Torá fala que ficaram no Mar Vermelho. Inclusive a pilastra que o rei Salomão escreveu, comemorando, dizendo aonde o povo entrou no Mar Vermelho e aonde saiu, até hoje está na Jordânia. E a Jordânia não aceita entregar para Israel, dizendo que isso não é legal, é um atraso para a história, que na verdade é uma humilhação para eles. Falando lá o quê? Falando sobre a abertura do Mar Vermelho. Socorro Valenca, peguei rapidinho aqui, o Mar Vermelho foi dividido em 12 partes. E para quem acha estranho que foi em 12, e já é o bastante sem um, o Deus que abre o mar em uma parte, ele pode abrir em 1000. A Torá fala que Deus de Israel, ele abriu o Mar Vermelho em 12 partes, uma para cada tribo. Tá certo? Inclusive, você tem escritos do Bilam. Bilam foi o grande profeta do lado ruim, que tentava destruir o povo judeu. E ele usava a força da idolatria. E foi encontrado escritos no nome dele, já dizendo que o povo judeu recebeu a Torá naquele momento. Ou seja, na época dele, o povo judeu recebeu a Torá no Monte Sinai. Ou seja, é algo impressionante. Pessoal, não tem fim. Não tem fim. Últimas 2 coisas para falar rapidinho. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, uma outra, é um papiros que, na verdade, foi uma carta oficial
que o rei Dário, para quem quiser procurar, rei Dário da Pérsia Antiga, há 2.500 anos atrás, 800 anos depois da entrega da Torá, falando para os soldados judeus do exército persa, que eles poderiam tirar férias durante Pessah, que eles poderiam durante 7 dias comemorar Pessah. Inclusive o rei Dário, quem quiser procurar sobre isso, ele escreve na carta para os judeus tomarem cuidado para não comer hametz, nada que é levedado, nada que é fermentado, e que eles têm que tomar cuidado que de acordo com a contagem da lua eles têm que cumprir. Eles têm que comemorar durante 7 dias. Pessoal, o rei antigo da Pérsia, rei Dário, ele fez um aviso oficial para judeus há 2.500 anos atrás, que estava, entre aspas, perto da entrega da Torá. Ou seja, o povo judeu inteirinho, espalhado por todo o universo, por todo o planeta, comemorava de forma exata, um igual ao outro, a entrega da Torá, Pessah. Pessoal, não é 5 pessoas espalhadas pelo mundo falando que um quadrado é rosa. É um povo espalhado pelo mundo, falando milhares de detalhes que estão na Torá escrita e oral, falando todo mundo a mesma coisa. Falando do Tefilim, falando do Shabat, falando das 39 proibições do Shabat, falando de tudo. Do Tzitzit, do Talit, falando da Kabbalah. Todo mundo falando a mesma coisa, espalhado por todo o planeta. Tá certo? E eu gostaria de falar, a última prova que eu gostaria de trazer para vocês, tá? É baseado no que foi encontrado sobre a vida do povo judeu no deserto. A gente sabe que para o povo judeu viver no deserto é quase impossível. 40 anos a Torá fala que o povo judeu viveu no deserto. Pergunta, como pode ser que o povo judeu ficou 40 anos no deserto sem comer? Não tinha comida. Sem trigo, sem farenaço, sem plantio, sem grãos. Não tinha água. O sol que escaldava, em 2 dias a pessoa já morreria. Como ele sobreviveu? A arqueologia até hoje não tem explicação. Não tem. A única explicação da arqueologia é dizer que não pode ter sido que ficou 40 anos. Mas não faz sentido. Se a arqueologia fala que a Torá inteira está certa, detalhe por detalhe, aceita logo também que o povo judeu ficou 40 anos no deserto. Aceita que essa só é mais uma verdade. Pessoal, vou falar para vocês. Na Torá está escrito que o povo viveu em Sukkot. Sukkot são acampamentos feitos de folhas. Os beduínos antigos e os nômades, até hoje eles têm a informação, passada de geração em geração, que o povo judeu no deserto vivia em Sukkot, que são acampamentos de folha. Tá certo? A Torá fala que pelo fato do povo judeu ter ficado 210 anos no Egito, eles sabiam muito sobre construção. Os nômades falaram, e os beduínos, que esse povo hebreu, quando saiu do Egito, sabia muito sobre construção também. O povo judeu, na Torá, fala que foi dividido em 12 tribos, porém todo mundo servia ao mesmo Deus. Os beduínos e os nômades, nos seus escritos, provas arqueológicas, falaram que era um povo divididos em costumes, porém eles faziam a mesma coisa no final das contas. Pessoal, não tem fim. A Torá fala que nós fizemos 42 viagens. Você que se pergunta, quantas viagens o povo judeu fez pelo deserto? Quantos lugares nós fomos? 42. A Torá fala que era de acordo com a vontade de Hashem. A gente mal construiu um lugar para ficar, já tinha que se levantar e ir embora. E os nômades e os beduínos têm uma informação passada de geração a seguinte. Esse povo que ficou no deserto era estranho. Porque do nada ele construiu um lugar simples e ficava 1 ano. Do nada ele construiu um lugar todo legal, complexo, e ficava só 2 dias. Ou seja, era muito estranho. Não fazia sentido o tempo que eles ficavam. Claro, porque Deus mandava. Tá certo? Deus mandava exatamente ao tempo que tinha que ficar. Tá certo, galera? A Bia Lobo está perguntando, quando o povo judeu saiu do Egito, só saiu dos judeus? A resposta foi não, então a Torá foi dada só para os judeus. Então a Torá não foi dada só para os judeus, correto? Pessoal, quem saiu do Egito foram os hebreus, as 12 tribos. E tinham também um chamado Erev Rav, que alguns egípcios que eram idólatras, mas fingiram que queriam se converter. E depois, na verdade, eles foram os responsáveis pelo bezerro de ouro. Então, quem saiu, na verdade, só foram os hebreus. O resto dos judeus que não quiseram acreditar em Deus, que foi 80%, foi a maioria. E os egípcios idólatras foram destruídos. Tanto que o Império Egípcio acabou exatamente após a abertura do Mar Vermelho. Coincidência, não? Pessoal, no final das contas, não tem fim o número de demonstrações dos nômades beduínos, exatamente com o que a Torá fala. E aí, pessoal, olha que legal.
A Torá fala que caía uma comida do céu. E também o poço de Miriam, que é irmã de Moshe, em mérito dela tinha poços de água pelo deserto. Todo mundo bebia água. E os nômades se perguntam entre eles, não sabíamos como esse povo bebia água. A gente sabe como beber água. Os nômades não sabiam. Eles também falam, os judeus andavam com pedras para esmagar e demolir grãos. Mas a gente não sabe que grãos eles usavam, porque não tem como plantar no deserto. Que grão é esse? Era o maná. Era a comida que caía do céu, que parecia uma papoula, um gergelim. E os judeus, quando caíam, muitas vezes pegavam uma pedra e amassavam para comer, que nem como se fosse um biscoito, uma massa. Ou fazer tortas e bolo. Ou seja, tudo que os nômades não entenderam com a passada do povo judeu na Torá, só aumentou mais ainda a nossa história e o nosso povo. Galera, tudo isso que eu falei de arqueologia é somente, tá certo? É somente uma gota no oceano. Eu quero terminar essa aula dizendo que na próxima aula, nós estamos no domingo, né? Na próxima aula, quarta-feira, 10 da noite, em Israel, 4 horas do Brasil, nós vamos falar sobre o tema Segulot dos Tzadikim, conselhos e dicas espirituais que os grandes sábios da Torá deram durante as centenas de anos. O que o Baba Sali falava para a gente ter dicas durante o nosso dia a dia, para a gente arrepiar com sucesso. Rav Yitzhak Kaduri, Rebbe Milubavitch também, Rav Haim Volozhin, Tzadikim, tanto sefaraditas, eskenazitas, o que eles explicaram e ensinaram para a gente sobre conselhos espirituais, que é como se fosse mágica. São atitudes como num passe de mágica, ajudam e complementam o nosso dia a dia de forma impressionante. Você não pode perder essa aula. A gente vai entrar muito na parte mística da Torá. Vamos trazer muitas coisas sobre o Zohar, sobre a parte mais profunda da Torá, que é a Kabbalah. Nós vamos trazer, tá certo? Muitíssimos conselhos que você não pode perder para a sua vida. Aproveita você que não conhece o meu canal. Entra no meu canal lá no YouTube, Eliel Haski. Daqui em média meia hora eu vou botar aqui nos comentários a aula já no YouTube. Vou editar, vou retirar a introdução para quem entrar no YouTube não precisar pegar a introdução, tá certo? E aí eu peço para vocês disseminarem lá do YouTube, curtir no YouTube, porque assim o YouTube vai disseminar para mais judeus e para mais Bnei Noach a nossa aula, tá certo? Aproveita agora mesmo também para compartilhar essa aula que você está assistindo aqui, tá certo? Vamos disseminar essas aulas de Torá, vamos disseminar o nome de Hashem. Tá bom? Aqui o nosso objetivo é Torá, não tem, é zero financeiro, qualquer dúvida aí que se levante. Já teve umas 3, 4 pessoas que perguntaram, mas Rabino, tem algum motivo assim também ligado ao financeiro, porque você está fazendo aulas ao vivo? Não, zero financeiro, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo uma aula ao vivo aqui no YouTube? Número de visualizações para ganhar dinheiro no YouTube, tem que o cara ser o Michael Jackson cantando aqui. Infelizmente, quando o assunto é muita santidade, não ganha visualização igual as besteiras que tem por aí nos vídeos do YouTube. Então, realmente, a questão não é dinheiro. A questão é, vamos disseminar o nome de Hashem. Nós estamos na geração de Mashiach. Nós estamos na geração que o mundo inteiro vai ter uma completitude de sabedoria para entender Deus e a nossa Torá. Que Hashem dê muita brahá e atzlahá para todos vocês. Que Hashem dê muito sucesso em todos os nossos pensamentos, variações. Que Hashem dê muito temor a Deus para todos nós. Que Hashem aumente nosso tempo de vida até os 120 anos. Que Hashem dê um mérito para a gente de ver Mashiach. Que Hashem dê cura completa para todas as pessoas que colocaram o nome aqui e também para todas as pessoas que não colocaram. Que Hashem eleve a alma dessa policial que foi assassinada semana passada aqui em Eretz Israel, em Jerusalém. Hadass Malka, junto com todos os falecidos de Am Israel. Que Hashem dê muita sabedoria para a gente e que a gente entende que Bayom Ha'u Yeh Adonai Hados Moihad, e será o dia que Hashem será um e o nome dele um, somente quando todo mundo entender que Hashem sempre foi somente um e o nome dele sempre foi somente um. Até quarta-feira, nos vemos em breve.